Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Cristão Chico Xavier. Mais uma vez, estamos muito felizes pela oportunidade de falarmos do Evangelho de Jesus. Hoje nós falaremos sobre o Buscai e Achareis, capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes vamos fazer a nossa prece, pedindo a nosso Pai Celestial que nos auxilie e os bons Espíritos nos inspirem para que possamos falar do Evangelho, que já é uma bênção, já é uma alegria. E ao transmitir os ensinamentos, possamos o fazer de forma simples, para que todos possam entender. E nos abençoe o Pai, os bons Espíritos, e nos dê a sua luz. Buscai e achareis. Se nos diz o próprio Evangelho, essa máxima é a mesma que ajuda e o céu te ajudará. E nós vamos lembrar de uma história muito contada ao tempo de Jesus. E diz que certa vez Jesus andando com seus discípulos, era um dia chuvoso e havia algumas carroças atoladas. Em uma delas, o carroceiro deitado embaixo, esperando talvez a chuva passar, ele apenas orava. E Pedro, muito afoito, como sempre foi, falou: mestre, vamos ajudar? E Jesus falou: não, vamos continuar andando. Mais à frente, uma outra carroça, também atolada, só que dessa vez o carroceiro blasfemava, gritava com os animais, e Jesus falou: vamos ajudá-lo? Pedro não retrucou, pediu aos demais discípulos, empurraram a carroça, e ele saiu daquele atoleiro. Mais à frente, Pedro questiona Jesus: olha, mestre, um lá atrás estava orando, e tu não ajudaste, não pediu para que nós pudéssemos ajudar. No entanto, esse outro até blasfemava, e tu pediu para que nós ajudássemos. E Jesus, que sempre a utilizava de toda situação para dar o ensinamento, disse: ora, o outro esperava que Deus fizesse tudo por ele, enquanto esse estava fazendo também a parte dele. Então aí nós vemos o que nos diz o próprio Evangelho nesse capítulo. E no início Deus nos deu, o homem só tinha uma inteligência muito rudimentar. A sua inteligência era suficientemente para buscar o alimento, fugir das intempéries, fugir dos seus inimigos. Mas com o tempo, a nossa inteligência foi desenvolvendo. E em sendo desenvolvendo, nós devemos buscar o nosso pão com o suor do nosso rosto. Mas voltando aqui, nós vamos ver onde diz: pedi e vos dará, buscai e acharei, bater a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e quem bate a porta abrir-se-á. E Jesus nos diz mais ainda: qual dentre vós, e não sendo bons, o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Ou o filho pede um peixe e ele dá uma serpente? E aí muitas vezes nós nos colocamos perguntando: gente, eu tenho pedido tanto para Deus, eu tenho feito tanto pedido e eu não tenho recebido. É muito comum eles se aproximam da gente, por saber que nós temos algum conhecimento espiritual. Vim fazer esse tipo de reclamação. Eu pedi para Deus e Ele não me deu. Ora, e por que Deus talvez não deu? Porque talvez você não pediu pão. Ou o pão que você pediu não era o pão, poderia ser uma pedra.
E o Pai, conhecendo o nosso coração, não nos deu. Talvez o peixe que nós pedimos era o inverso, talvez fosse uma serpente. E o Pai, nos conhecendo, talvez não nos deu. Porque o bom Pai não é aquele que faz a vontade do Filho, mas o bom Pai é aquele que analisa e verifica se aquilo que o Filho está pedindo não é um mal, ao invés de ser um bem. Recordamos de um irmão nosso, talvez até já tenha contado essa história para vocês. E o filho, ao completar 19 anos, ele resolveu dar um presente para o filho. Senhor de muitas posses. O filho tira a carta logo aos 18 anos. E aos 19 anos eles mandam vir uma Ferrari, com toda aquela festa, pede para que a agência entregue na porta da casa e tem a grande pompa da entrega da Ferrari a esse filho. E o filho todo empolgado adentro da Ferrari e não anda mais que 2 quilômetros. Bate uma Ferrari contra um poste e ali deixa o seu corpo físico. Até hoje, o pai se culpa da morte do filho. Assim também é o nosso Pai Celestial. Ele não nos vai nos dar algo de que nós não saibamos ainda conduzir. Ele não vai nos dar algo que vai ser a nossa perdição. Mas eu trabalho tanto, eu faço tanto, e no entanto eu tenho uma dificuldade muito grande financeiramente. Porque mesmo o nosso trabalho, mesmo os nossos pedidos, se eu não obtive, é porque o Pai sabe. E se eu conseguir bens materiais em abundância, eu vou me perder pelos caminhos da vida. E o Pai, sabendo disso, não vai nos dar. Quantas pessoas trabalham diuturnamente, no entanto, têm o suficiente para viver, mas não têm o supérfluo. E às vezes trabalha muito, porque há pessoas que, se parar de trabalhar, ele também vai se perder, porque ele só vai fazer bobagem da sua vida terrena. É o Pai sabendo da nossa capacidade, é o Pai sabendo daquilo que nós somos capazes de fazer, um bem que nós temos em nossa mão. Deus não vai nos dar de mão beijada, que é o ditado que nós utilizamos. Deus vai nos dar de acordo com a nossa capacidade de trabalho. Faça por merecer aquilo que você deseja. Lute por isso. Porque Ele não disse que eu não posso lutar para ter dias melhores, mas eu tenho que me esforçar. Eu não posso pedir a Deus e me dar um trabalho sem que eu me esforce para isso. Eu não posso pedir para Deus para passar numa faculdade se eu não estudei. Eu não posso pedir para Deus para passar num curso de medicina, e se Deus me desse essa dádiva, estaria sendo injusto porque tantos estudaram e eu não. Então é o nosso esforço. Esforça-te para conseguir. E é óbvio que a partir da hora em que nós nos esforçamos, nós vamos conseguir. O céu vai nos ajudar. Mas o que é que nós deveríamos pedir ao Pai Celestial? O que é que costumeiramente nós pedimos? Primeiro, nós sempre pedimos coisas materiais. O supérfluo não aumenta o nosso conhecimento espiritual. Nós pedimos sempre as coisas do mundo.
coisas essas, como já falamos, na maioria das vezes nos leva à perdição. Muito raro nós vemos uma pessoa e adquiriu bens rapidamente para ele permanecer o mesmo. Muito raro. Na maioria das vezes ele troca os amigos, porque não era amigo, ele não era amigo de ninguém. Ele abandona muitas vezes a própria família. Então nós devemos pedir a Deus o quê? Que possa nos dar força para a gente suportar a nossa jornada. E nos dê força para a gente resistir o mal, pedir assistência dos bons espíritos, mas pedir a Ele também, e se porventura um dia os bens materiais virem a cair em nossa mão, e nós possamos ser o socorro daqueles que precisam. Que nós não possamos ficar acumulando os bens materiais como se aquilo fosse sem fim, como se nós fôssemos levados a esses bens materiais. Porque o bem material, que não sacia a fome, não auxilia o doente, não é capaz de contribuir com o bem-estar do nosso próximo, ele só nos leva ao sofrimento. Se você tiver um bem, e esse bem não puder servir ao seu irmão, e quando eu falo irmão, eu falo a pessoa mais próxima de você, e às vezes o nosso irmão é um vizinho, pois como diz o ditado das pessoas que viveram mais do que nós, muitas vezes o nosso vizinho é o nosso irmão mais próximo. Se esse bem não servir para esse irmão, para auxiliar esse irmão, é melhor que nós não tenhamos, porque de nada ele serve, a não ser para o nosso sofrimento, a não ser para a nossa vergonha, quando estivermos na verdadeira vida. Nós não estamos aqui condenando os bens materiais, muito pelo contrário. Nós devemos pedir a Deus sim o bem material, porque o bem material impulsiona o progresso. Ontem nós andávamos de carroça. Os viajores levavam as mercadorias nos lombos dos burros. Hoje nós andamos de avião, andamos de carro rápido e cortamos quilômetros em horas, em minutos. Então o progresso deve ser impulsionado. O nosso desejo de crescer deve ser impulsionado. Mas tudo isso tem um preço, que é o nosso esforço. Seria muito fácil se a vacina do coronavírus viesse para nós assim, como num sonho. Esse seria o nosso desejo. Mas constantemente o que nós temos feito? Sentado, orado, pedido aos irmãos espirituais e auxilie ao cientista terreno para que possa conseguir essa vacina. É o trabalho. É o trabalho que muitas vezes não é o trabalho que eu desejo fazer. E quando nós vamos lembrar do trabalho, nós devemos lembrar lá do nosso irmão André Luiz, capítulo 14, Nosso Lar, ou começando no capítulo 13, onde ele vai até o nosso irmão Clarencio pedir trabalho. E lá tem aquela senhora e pede para reencarnar, para poder vir à Terra e auxiliar os filhos. E o nosso irmão Clarencio pergunta quantas horas ela tinha, quantos bons horas de trabalho. E ela fala de 300 ou 400 e poucas horas. E aí o Clarencio diz: nossa, minha irmã, você está aí sendo atendido há mais de 6 anos e, no entanto, só tem essas horas? E aí ele arruma vários trabalhos para essa irmã.
e todos ela recusa. E quando chega a vez do André Luiz, o André Luiz fica até envergonhado. E o Clarencio não alivia. Ele diz, você também não está querendo trabalho, você está querendo ser médico. Você não está querendo auxiliar. Você está querendo usufruir da medicina terrena como você fez ali. Ter o seu consultório e atender as pessoas. Então muitas vezes nós oramos para Deus pedindo um trabalho, mas eu não quero um trabalho qualquer. Eu quero aquele trabalho. E muitas vezes sem a competência para isso. Eu não quero simplesmente o trabalho daquilo que é útil. Eu quero aquilo que é útil para mim. Então quando pedir a Deus, vamos pedir algo que esteja de acordo com a nossa altura. E aí sim, nós temos certeza que vamos ser auxiliados. E vamos pedir a Deus para que uma vez auxiliado, o conhecimento, os bens que caem em nossa mão, nós possamos fazer bom uso. Vamos lembrar de Salomão? Quando Deus perguntou para ele o que ele desejava, ele disse, eu quero a sabedoria. E Deus falou, já que tu queres a sabedoria, eu também vou te dar os bens. Muitos ainda se perguntam por que Deus fez isso, foi bondade de Deus? Já que alguém quer a sabedoria, Deus vai dar os bens? Deus é justo, bom, senão não seria Deus. Mas quando ele disse para Salomão, já que tu pediste a sabedoria, é porque Salomão já era sábio. Porque o homem rude da terra, se Deus aparecer para a gente e perguntar o que você deseja, ou se um gênio aparecer na nossa frente, lá, o da lâmpada, não é isso? E perguntar o que você deseja, a primeira coisa é bens materiais. A sabedoria e vá procurar outro lugar. Quando nós temos a sabedoria, nós sabemos utilizar os bens materiais que caírem em nossa mão. Simples assim. Se eu tenho sabedoria, eu vou saber distribuir. Se eu tenho sabedoria, eu vou saber ser justo. Se eu não tenho a sabedoria, os bens materiais serão para mim simplesmente meios de perdição. É por isso que Jesus diz, primeiro o reino de Deus, ou seja, o conhecimento, né? Pedir primeiro o reino de Deus, a abrir a nossa mente para que nós possamos, com essa mente aberta, o conhecimento espiritual, aí o demais virá por acréscimo. E os acréscimos são os bens materiais de que nós precisamos. De repente não é uma fortuna, mas é os bens que eu preciso. Talvez não é muito para esbanjar, mas é o necessário para a minha vida. E se eu não receber nada? Mas se eu tiver sabedoria, eu vou entender. E muitas vezes eu vou passar por essa vida sem ter os bens materiais em abundância, porque talvez eu fui um usurário em vida passada. Eu vou ter essa consciência. Então isso me faz também uma pessoa feliz, porque eu vou compreender. Primeiro, eu vou compreender que a vida não é apenas essa. Eu não estou aqui e vou simplesmente desencarnar e acabou. Eu já vim, estou e com certeza voltarei quantas vezes forem necessário. Talvez quando temos sabedoria nós vamos entender o que Jesus nos disse: olhai os pássaros do céu.
E pede para a gente não acumule tesouro na terra, onde a ferrugem, os vermes comem, onde os ladrões desenterram e roubam. Acumulai tesouro no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porque onde está o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E muitas vezes a oração nossa está em algo material. Eu não consigo me desligar das coisas materiais, quando eu deveria estar ligado realmente nas coisas de Deus. Ele nos diz mais ainda: por que vos inquieteis para saber o que vai comer para o sustento de vossa vida? Nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo? Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que a veste? Quando nós temos sabedoria, nós vamos compreender isso. Se eu não tiver sabedoria, eu não vou entender. Mesmo quando eu tenho sabedoria, eu sei que as minhas vestes estão surradas, eu vou compreender o porquê daquilo. Se eu não tiver sabedoria, eu não vou. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardem celeiro, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sou muito mais do que eles? Olha que interessante. Jesus sempre utilizando da natureza para nos dar ensinamento. Se nós olhássemos realmente o pássaro do céu, nós não teríamos na nossa despensa tantos alimentos. Porque os pássaros não guardam, se alimentam e vão embora. A mesma fruta lá no pé, talvez alimente muitos. Eles não levam uma fruta cada um consigo. O dia que nós tivermos sabedoria, nós também vamos fazer assim. Quantas roupas nós temos hoje no nosso guarda-roupa e não usamos? Não estou falando de vocês, estou falando comigo mesmo. Todo dia para tirar um monte de roupa que está ali, eu não uso mais. E esse está passando cada dia. Muitas vezes atrapalha. E eu não vou fazer caridade para ninguém. Porque ao tirar a roupa dali que está me atrapalhando, quem vai receber a caridade, quem está recebendo sou eu, porque alguém vai levar embora. Mas eu ainda quero ter um guarda-roupa recheado de roupa. Temos tanta blusa e ficamos muitas vezes torcendo para vir frio. E a gente não usa. Outro dia eu vi uma irmã falando: nossa, é tão chique quando vem um frio, eu boto aqueles meus casacos, eu ponho a minha blusa de couro. E deve estar o guarda-roupa lotado. E por que nós nos preocupamos com o amanhã? Jesus nos disse, não é isso? Para que nós não nos preocupássemos com o amanhã. Vamos imaginar que nós estamos preocupados com o amanhã, com algo que nós nem sabemos se vai acontecer. É a tal da pré-ocupação. Eu fico ocupado previamente, sem saber se a minha ocupação, se aquilo que me deixa muitas vezes irritado, com sono, nervoso, se vai acontecer ou não. Talvez no dia seguinte a coisa esteja suave. Eu fiquei preocupado antecipadamente. E ele disse mais, né? Para que nós olhássemos os lírios do campo. E nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu quanto ele. Mas mandou os seus discípulos irem às cidades. E nesse capítulo ele fala: não te afadigueis pela posse do ouro. E quando ele manda o discípulo, ele fala: não leve nada. Não leve consigo nada. Primeiro, para não chamar a atenção.
Mas quando procure na cidade as pessoas e possam lhe hospedar. Pessoas dignas de vos hospedar. E quando chegar, saude, dizendo: a paz esteja nessa casa. E se ele aceitar, a paz virá sobre eles. Se não, a vossa paz voltará para você. Quando ninguém quiser receber, sair e sacudir até a vossa sandália. E ele diz mais: e Sodoma e Gomorra será tratado menos rigorosamente do que aquele que não aceitar os ensinamentos dele. Olha, o que é bateu até o pó da sandália? É a gente não violentar a consciência. Os ensinamentos de Jesus não foram feitos para que nós possamos violentar ninguém dentro da sua consciência. Nós não podemos exigir de ninguém que entenda a nossa religião. Nós não podemos exigir de ninguém e ter o mesmo pensamento nosso. Portanto, nas casas espíritas, principalmente nessa pandemia, e todos nós temos nos esforçado em atender aqueles irmãos menos favorecidos, não vamos impor condições a eles, pois muito ainda não tem condições de entender os ensinamentos de Jesus. E se entende aquele ensinamento de Jesus e ele é bom. E quando nós perguntamos por que Deus é bom, já que Jesus não aceitou esse rótulo de bom, eles não sabem dizer. É bom porque é bom. Certa vez conversava com um irmão nosso de um outro credo, e ele me falava da bondade de Deus, e eu pedi para ele descrever a bondade de Deus. E ele simplesmente disse: Deus é bom, e isso basta. E eu falei: vejo de forma diferente. Deus é bom porque nos dá a oportunidade de resgatar o nosso caminho, de fazermos a nossa jornada novamente. Deus é bom porque nos dá a oportunidade de estarmos juntos muitas vezes com aquele que nos ofendeu, sem que eu saiba, e esse me ofendeu. Ele é bom quando eu olho para um irmão totalmente atrofiado e eu não pergunto para Deus por que é que ele está daquela forma. Mas quando perguntamos para Deus o que ele fez para estar dessa forma. Quando nós olhamos o irmão mendigando, do qual nós devemos ter compaixão, não pena. Há uma diferença muito grande. Quando nós temos pena, nós queremos dizer que alguém errou. E Deus não erra com ninguém. Se ele está naquela condição, é simplesmente por ter feito algo no passado. E quem somos nós para ter pena de alguém? Mas quando nós temos compaixão, nós devemos perguntar o que aquele irmão fez para merecer aquela situação. Mas é uma oportunidade que Deus está dando dele resgatar o seu caminho. Caminho muitas vezes e fez errado. Caminho que trilhou sem perceber e não era o caminho correto. Então isso demonstra a bondade de Deus. E nós devemos pedir para que Deus dê àquele irmão força. Como devemos pedir para nós e nos dê força para continuar na nossa jornada evolutiva. Superando as dificuldades, superando os erros e buscando cada vez mais a luz que clareia o nosso caminho, e a Jesus. Eu sou o caminho, a
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. E nós possamos continuar lembrando que Ele é esse caminho, e Ele é a verdade, e Ele é a vida. Pois feito isso, é só seguir adiante, pois a sua luz estará mostrando sempre o caminho verdadeiro. Nós agradecemos mais uma vez aos nossos irmãos de Ouro Fino por essa oportunidade de falar do Evangelho. Que Deus nos abençoe e que possamos ter atingido o intuito, não de falar de nós, mas de falar dessa beleza que é o Evangelho de Jesus, dessa beleza que é os ensinamentos trazidos pelos irmãos espirituais. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos dê a sua paz. Nosso muito obrigado.